boa noite oficial, tá? Para a turma 46 e para a turma 47, sejam todos bem-vindos ao curso Técnico de Enfermagem aqui no CTEAC. Para quem está pagando disciplina também, seja muito bem-vindo. E agora a gente vai dar início à aula de hoje. O nome da disciplina é Microbiologia e Parasitologia, né, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrutura celular. Então, a gente vai voltar lá para a biologia do ensino médio. Não é complicado, né? Só que a gente tem que fazer ali uma revisão, né, de todo esse conteúdo. Para quem não está conseguindo entrar, eu acho que não está acessando o link, porque está aparecendo aqui e eu estou aceitando todo mundo. A gente tem um número até interessante já de pessoas, 50 pessoas ao todo agora. Daí avisa lá no grupo para a pessoa continuar tentando, que eu estou aqui atenta ao celular e estou aceitando todo mundo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre citologia, né? O que é a citologia? A citologia é quando uma pessoa parou e colocou uma estrutura, né, sob a lente de um microscópio. E essa lente desse microscópio, que foi o primeiro que foi inventado, era o fundo de uma garrafa. E a pessoa que observou visualizou que aumentava o tamanho. Então, aquilo que não era conseguido ver através do olho nu, da córnea, ela passava a expandir e a pessoa identificava, tá? Então, isso virou a citologia, que é quando eu consigo observar a estrutura de um micro-organismo, tá? Aquilo que eu não consigo ver a olho nu. Daí, a gente utilizou também, conseguiu conceituar o processo de saúde e o processo de doença. Antes, se você perguntasse para alguém o que é saúde, né, ela ia falar que era ausência de doença. E o que é doença? É a ausência de saúde, né? E ela tinha uma causa, e essa causa era unicausal, ela só tinha uma causa. Ou era, né, um agente causador, ou era algum agravo, a pessoa caiu, né? Tá doente porque caiu. Tá doente porque sofreu demais no parto. Tá doente porque tá com febre, né? Tinha um causador só. Depois de um tempo, né, a gente conseguia ali classificar as patologias mais presentes em um tipo de população, né? Cada população, cada índice populacional, de acordo com a sua região e da sua densidade demográfica, apresentava um tipo de patologia específica, né? Por exemplo, aqui no Acre, qual a patologia mais específica que a gente tem aqui no Acre, que é recorrente, que é incidente da região norte? A gente pode citar aí as hepatites virais, né? É mais incidente na região norte, né? A gente tem também a malária, que é mais incidente em regiões que tem mais floresta amazônica. Então, a gente já espera, né, doenças diferentes de outras regiões do Brasil, né? Já em outros locais, a gente teria ali, né, o Zika, em outros locais a dengue, em outros locais chikungunya, e vai depender, né, do clima daquela região. Então, de acordo com o local onde você vive, você se preocupa mais ou menos com algumas patologias, tá? Isso é um processo considerado de saúde ou de doença, que estuda, né, ali a situação do indivíduo e o local em que ele vive. Então, se a gente levar em consideração esse conceito, né, a gente determina que o estado de saúde aqui de uma pessoa, ele é um processo muito mais complexo, tá? Então, ele não só tem uma causa, ele vai estar inserido em vários fatores. Dentre eles, fatores emocionais, psicológicos, sociais, socioculturais, né, religiosos. Então, a saúde, pela Organização Mundial de Saúde, o conceito dela é que saúde é o bem-estar físico, psíquico, social, mental e estrutural. Todo mundo tem tudo isso? Como é que você tem saúde se você não tem uma moradia digna? Se a gente for observar ali o conceito de saúde. Não tem várias pessoas que a gente fala assim, nossa, mas fulano é rico, ele tem isso, tem aquilo, e a criatura ainda é doente, né? É uma doença mais voltada para a psique, fatores emocionais, psicológicos. Então agora a gente está ali, ó,
considerando as doenças psicossociais e psicoemocionais como sendo fatores determinantes para a causa de outras doenças físicas. Isso a ciência já compreendeu e já aceitou, como por exemplo, a pessoa está prostrada, com prostração, astenia, falta de apetite, né? Ela não tem força de vontade. Por quê? Porque ela está com depressão, né? Não é um agente causador, é um fator emocional. Né? Então, a ciência ela já compreendeu isso. A mesma coisa, a pessoa chega numa emergência clínica, né? Relatando inúmeros sintomas que pela clínica da pessoa, né? Por como ela está, através da verificação dos sinais vitais, a gente compreende que aqueles fatores não são físicos, que eles são emocionais. Daí surgiu uma nova patologia. A gente chama ela de ansiedade. E a ansiedade, ela gera inúmeros fatores físicos, né? Que quando a gente vai observar, não é justificado por nenhuma doença física. Está mais associado a uma doença emocional. Principalmente agora com esse advento do Covid. Né? Às vezes a pessoa não tem Covid, mas aí ela fala, nossa, tô com dificuldade para respirar. Ai, já tô com falta de ar. Menina, eu acho que é Covid. Eu acho que é Covid. Enquanto ela não faz um teste, né, que determina que não é a patologia Covid, ela não sossega. Daí quando ela pega o resultado, ela olha, não era Covid. Magicamente, a falta de ar vai embora. A dificuldade para respirar. Então, esses fatores emocionais, eles podem, né, se manifestar no físico. Posso fazer uma pergunta? Pode. Uma pessoa pode adquirir câncer se ela tiver emocional? Olha, tem uma linha de pesquisa, tá? É bem interessante essa pergunta. Tem uma linha de pesquisa da medicina alternativa, medicina interventiva, baseada em evidência ou medicina chinesa, que ela fala o seguinte, é Miriam, né? Ela fala o seguinte, Miriam, que uma mágoa, né, ou uma raiva pode afetar diretamente na iniciação de uma nova célula, que o câncer é isso, né, é uma nova célula. Então já tem ali uma linha de pesquisa, o SUS já aceitou isso como sendo um fator determinante, mas ele também associa a outros fatores de risco. Tá? Mas já tem uma linha de pesquisa que tem uma veracidade científica. Tanto é verdade que o SUS agora trabalha com reiki, musicoterapia, trabalha com acupuntura, com medicina chinesa, com auriculoterapia e tudo isso ofertado aí nas unidades. Na maternidade, por exemplo, a gente controla a dor com aromaterapia. Então a gente já consegue entender e identificar que esses fatores emocionais, eles geram sim, tá? Sintomas físicos em algumas pessoas. Claro que não, a gente volta aqui para esse conceito, não é unicausal. A pessoa morreu de infarto porque ela teve uma raiva. Não é isso. A raiva ela foi um fator que desencadeou uma reação no organismo, mas a gente observa o estilo de vida dessa pessoa, né? A gente volta lá para observar. Então ali, ó, é multifatorial. E sim, os fatores emocionais. Exatamente, Michael. Exatamente. E essa é a minha praia de estudo, tá? Eu gosto muito de estudar essa medicina alternativa. Gosto de entender a causa da patologia, né? A minha pós é em medicina chinesa. É porque eu tenho uma irmã que ela adquiriu um câncer de pulmão, né? Uhum. E os médicos do Hospital de Barretos falou que esse câncer era um câncer emocional. Tristeza. Muitas coisas que ela guardou para ela, sem desabafar com uma pessoa e tal, e ela foi criando esse tipo de doença, entendeu? Porque nós não temos na família ninguém. Nenhum caso, né? Exato, não é um negócio que é hereditário, né? No caso, a gente associa, tem uma linha de pesquisa que associa a doença pulmonar a tristezas, tá? Tudo que é pulmão é tristeza. Então, assim, tem uma linha de pesquisa, tem veracidade científica. Mas aí, para algumas pessoas, isso não convém, isso não é interessante. Daí a gente volta lá. Se a gente for entender ciência, o que é ciência? Ciência é o que uma pessoa estuda, pesquisa e prova que tem verdade científica. Exatamente, David. Está associado à homeostase, ao equilíbrio, né? Homeostasia é equilíbrio. Então, vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a teoria do ovo. Tem vários pesquisadores, você vai encontrar várias referências bibliográficas falando maravilhas do ovo.
que o ovo tem que ser inserido na dieta da criança após os primeiros 6 meses de vida, tem que inserir 1/4 de gema, porque ele é rico em proteína, que acelera o metabolismo, que tem um colesterol bom, que cria colágeno, e que não sei o que, e um monte de coisa positiva do ovo. E você vai encontrar também verdade científica de uma outra linha de pesquisa, por exemplo, de um pesquisador vegetariano, que vai trazer para você relatos de que ele vai comprovar que o ovo, a proteína do ovo, ela não é absorvida pelo organismo. E que algumas pessoas desenvolvem alergia ao ovo. E aí, qual dos dois está errado? Bom, para o seu estilo de vida, você escolhe um que faz sentido e segue ele. A mesma coisa, vamos falar de vacina agora. Tem uma galera que não quer vacina porque não acredita na vacina. E aí ela acha uma verdade científica para comprovar que ela é contra a vacina. Ok. E aí tem uma outra galera que passa a vida inteira estudando o processo de criação e de intervenção da vacina, né? E os dois estão corretos, porque nos dois conseguiram comprovar através de informação científica. Isso é ciência. Daí a gente escolhe um autor e vai embora, né? Aquele autor que faz sentido para as nossas vidas e vamos embora. Então, assim, para algumas pessoas, né, os fatores emocionais não estão diretamente ligados, não são a causa principal, né? E para outros profissionais, outros autores, né, os fatores emocionais são a causa. Toda doença física, ela começou por trás de uma emoção, né? Para algumas pessoas isso não faz sentido algum. Essas pessoas são da medicina convencional. Para as pessoas que associam patologia a uma influência emocional, essas pessoas estão mais ligadas na medicina interventiva, que é a medicina tradicional ocidental, tá? Que é a medicina tradicional chinesa. Então, para algumas pessoas faz sentido e para outras pessoas não faz sentido. Então, hoje, a saúde compreende, a Organização Mundial de Saúde falou que uma doença ela tem multifatores. Ela não tem mais uma causa definida, fixa, fechada, né? São vários fatores. Por exemplo, ninguém acorda hipertenso. Ninguém nasce hipertenso. São vários fatores que levam uma pessoa a se tornar hipertenso ao longo da vida, né? Dificilmente você encontra alguém que nasceu diabético. Adquiriu diabetes ao longo da vida, né? Até agora eu não conheço ninguém, eu não soube de nenhum caso de uma pessoa que nasceu diabético. Eu sei de mulheres que desenvolveram diabetes na gestação, quando o bebê nasceu estava tudo ok, né? Quando a mulher também saiu do processo gestacional, ficou tudo ok. Então aqui, ó, desde o século XX, né, lá para o meado, já para a parte final do século XX, a gente considera, né, que tem ali um agente etiológico, que pode ser vírus, bactéria, fungo, protozoários ou causas emocionais associados, né, estilo de vida também, associados à formação de um processo de doença. E essa doença pode se manifestar na forma física ou na forma emocional, tá? Por exemplo, a gente conhece pessoas que são consideradas saudáveis. Ai, a Maria era muito saudável, mas quando ela perdeu o emprego, menina, ela ficou péssima. Ela entrou numa depressão e a mulher tá lá prostrada. Horrível. Perdeu a esperança, perdeu a fé. Então, assim, Maria hoje está depressiva porque perdeu o emprego. Se Maria consegue de volta o emprego, Maria volta a ser saudável. Porque o que está adoecendo Maria é as preocupações. Maria tem filho pequeno, tem conta atrasada, a luz está cortada, o gás acabou, não tem alimento. Como é que essa pessoa vai ter saúde? Me fala agora de um empresário que vive, fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre, né, o seu ganha-pão. Como é que ele tá? A maioria dos empresários estão infartando, passando mal. Ah, fulano era bem, mas aí começou esse negócio, essa crise econômica, né, e afetou o negócio dele, ele faliu. A gente viu naquela alagação que teve, um empresário aqui de Rio Branco que foi a óbito, quando viu, né, o empreendimento dele todo alagado, embaixo d'água. Aqui, pertinho da minha casa. E aí o cara evoluiu para óbito, infartou. Desespero, dor, angústia, depressão, raiva, oscilação de humor, né? Então tudo isso justifica um processo de doença. E essa doença pode sim levar uma pessoa, né, a um estado ali de elevação súbita de pressão arterial, evoluindo para o óbito, através de um infarto, de um AVC, né? Na minha família tem uma situação interessante que aconteceu há 5 anos atrás.
A minha tia, filha única, né? Tinha uma filha, a única filha dela. E aí a menina começou a namorar um rapazinho. Só que assim, enquanto tava tudo meio que escondido, né? Tava tudo meio que escondido, tava tudo certo. E aí, quando ela resolveu apresentar o namoradinho pra mãe, que a mãe se deparou com aquela situação, após o pedido, né, pra namoro, ela caiu, foi levada pro hospital, mas infartou, teve um infarto fulminante. E aí a filha ficou se sentindo super culpada, né, por aquela situação, que ela causou uma emoção tão forte na mãe dela, que a mãe dela evoluiu a óbito. Então o corpo foi passado pela autópsia, foi passado pelo necrotério, foi observado tudo, causa morte e infarto fulminante. Agora a gente não tem como determinar que foi a emoção causada naquela situação, né? Ela poderia já vir ali sofrendo, porque mulher, quando fala que tá doente, ela tá jogada na cama e ela não consegue mais se levantar, não é verdade? Mulher dificilmente vem reclamando de sintomatologia física. No máximo que ela fala, nossa, hoje eu tô com uma dorzinha, hoje eu não tô muito bem não. Mas ela tá lavando roupa, limpando casa, cuidando de criança, ela tá ali fazendo tudo. Então a gente tem que ter cuidado, né, com algumas coisas pra gente não determinar, porque a gente traz ali um processo de culpa pra outra pessoa. Então a gente tinha ali na família, né, um óbito e tinha uma filha em depressão, porque tinha causado o óbito, né, da pessoa. Então às vezes a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque ultimamente ninguém tá bem. Então às vezes qualquer comentário pode levar a pessoa a uma situação de adoecimento emocional. Então, hoje em dia a gente está numa situação que a gente nem sabe se respira, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, vamos lá. Conceito de saúde aqui vai estudar todos os fatores. Fatores biológicos, que é onde a gente vai estar ligado hoje. Fatores econômicos, fatores sociais, fatores culturais, e com ele a gente vai obter, né, possíveis motivações para o surgimento de alguma patologia. Daí deu exemplo para vocês da Maria, a Miriam que deu o exemplo da irmã dela, né? E a gente tem ali algumas doenças que só acometem algumas culturas. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas teve uma aldeia, né, ali no Alto do Purus, que fechou o rio. No início da pandemia, fechou o rio. Porque não tinha tido nenhum caso de Covid lá. E aí, quando o pessoal da FUNAI foi visitar, uma enfermeira foi infectada, não sabia, estava sintomática, foi infectada e 2 pessoas foram a óbito por Covid na aldeia. Então, eles fecharam o rio. Lá, como eles estão isolados, a patologia não chegou. O Covid não chegou. Então, a gente tem aqui algumas culturas que, por sua, né, determinação, ela consegue intervir algumas patologias. Agora, geralmente, né, lá morre muita gente de malária. Porque uma cultura mora dentro da floresta, né? Onde se vive e o que se faz determina algumas patologias. Por exemplo, um soldador, se ele não usar o óculos de proteção, ele vai ficar cego, né? Porque vai cair ali uma faísca. Então é a cultura dele, é a profissão dele e pode desenvolver uma doença. As pessoas que trabalham com veneno, fazendo detetização, podem morrer ali por complicações hepáticas, né? Porque elas estão diretamente ligadas a uma ação química que pode trazer malefício para o seu organismo, né? Se a gente ingerir água contaminada, se na nossa casa, a nossa casa alagou e a gente entrou em contato com aquela água suja, contaminada, que veio ali de esgotos, né, fossas sépticas, a gente entrou em contato, a gente pode desenvolver uma patologia, leptospirose. Agora na alagação, todo mundo ficava desesperado, perdi isso, perdi aquilo, falando de bens materiais, mas ninguém prestou atenção que estavam perdendo ali a saúde, né? Porque no meio daquela água você acaba se contaminando. Então a gente observa ali peçonhas, né? Animais peçonhentos. Você poderia ser atacado por eles. Água contaminada entrando em contato com a sua pele, que é o maior órgão do seu corpo humano, te contaminando. Então, toda vez que a gente pensa em alagação, a saúde já se prepara para um surto de leptospirose. Por conta da cultura, dos fatores econômicos, fatores sociais, né? Cientificamente comprovado que uma sociedade que tem água tratada e rede de esgoto adoece menos. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na Inglaterra, as pessoas não têm parasitologia. Ninguém tem vermes lá. Não tem vermes. Tanto que quando alguém aparece lá com vermes é porque viajou para fora desses países, né? Foi de um país subdesenvolvido.
Tá? Lá não tem, porque tem saneamento básico. E o saneamento básico é a ferramenta principal para prevenção. Então, se você mora num lugar que tem um esgoto a céu aberto, você está exposto a um agravo. Aquela população, né, tem mais patologias que uma outra população da mesma cidade que tem água tratada, rede de esgoto, né? Por exemplo, a área nobre aqui da cidade, considerado área nobre, né? A gente tem ali algumas doenças que a gente não vai encontrar no bairro da periferia e vice-versa. Por isso que quando eu vou procurar uma medicação no SUS, as pessoas já te falam assim, ó, se não tiver no posto fulano de tal, não tem mais em lugar nenhum. Porque a medicação ela vai de acordo com a patologia que acomete aquela população. Uma medicação que tu encontra no Barral, tu não vai encontrar lá no São Francisco. Uma medicação que tu encontra no São Francisco, tu não vai encontrar no Cláudio Vitorino, lá no Taquari. Tu não vai encontrar no Rosângela Pimentel, que é lá no Calafate, porque cada população tem o seu estilo de acordo com as suas necessidades, o agravo das patologias. Tá? Tudo isso está ligado aos fatores socioculturais. Então, a gente tem aqui o conceito da multicausalidade. A multicausalidade, que são vários fatores que determinam o processo de doença, não exclui a presença de um agente etiológico, tá? Pode ser sim que você esteja doente por uma infecção bacteriana, por uma infecção viral, por uma infecção fúngica, né? Mas pode ser também que você esteja doente apenas por fatores emocionais, ou porque você não tem emprego, ou porque você não tem saneamento básico. Né? Se você sai daquela situação de risco, você melhora a questão da sua saúde. Né? E o fator da multicausalidade, ele vai além das considerações, né, do psicológico dos pacientes. Ele também trabalha conflitos familiares, todos os seus recursos financeiros e o nível, né, da instrução que ele tem, dentre outros fatores. Então, se você tem estudo, educação, esporte, lazer, você tem saúde, né? E essa saúde pode ser física, mas não necessariamente ela é uma saúde mental. E a saúde também considera os fatores espirituais, tá? Quando você vai ser internado, tem um roteiro de perguntas para eu saber um pouquinho sobre você, para eu elaborar o teu plano de cuidado assistencial. Dentre essas perguntas tem onde você mora, com quem você mora, quantos filhos você tem, o seu grau de escolaridade, né? A sua religião, porque isso eu tenho como associar. Eles vão perguntar, por exemplo, se você tem emprego, onde é que você trabalha, porque tudo isso está ligado, né, à patologia que você está desenvolvendo. Então, a gente tem como ali fechar um diagnóstico para você. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que mora numa situação de risco, por exemplo, ali na frente do Instituto São José? Tá na frente do Instituto São José, do outro lado da rua a gente percebe aquela região ali, né, Ribanceira, tem vários casebres. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que mora ali que a dieta dela tem que ser rica em frutas e verduras? Olha, Maria, a tua dieta tem que ser rica em frutas e verduras, porque você está com carência vitamínica. Sendo que essa pessoa pode suplementar a mesma vitamina com abóbora. Né? Digamos que ela precisa da megadose da vitamina A. Abóbora, onde você joga semente de abóbora, principalmente ali naquela região, você vai ter abóbora para dar, vender e emprestar. Então, a gente tem que pensar de acordo com a realidade, para que a gente possa desenvolver um plano de atenção funcional. Tá? Não adianta eu falar para uma mãe que não está conseguindo amamentar porque a criança tem intolerância à lactose, que ela tem que comprar o leite da cabra, né, que não tem lactose, que custa ali aproximadamente R$150 uma lata. Essa mãe vai meter no menino dela, para ele não morrer de fome, ela vai botar ali um mingau à base de mandioca sem leite, só com água, aquela goma que a gente conhece. Ela vai pegar a banana, né? Então, ela vai introduzir outros alimentos. Então, a gente tem que trabalhar ali com a realidade de cada paciente, tá? Por isso, a gente tem que saber onde ele mora, quantos filhos ele tem, fatores econômicos, fatores sociais. E se ele não tem condições, a gente insere ele nos programas de saúde do governo. Né? Antes era o pessoal, eu lembro que logo que eu entrei na saúde, a gente tinha a igreja católica, né? Com a pastoral da criança.
que distribuíam leite diferenciado, distribuíam uma farinha à base de maracujá e casca de ovo, né, que conseguia ali suplementar a vitamina das crianças. Depois entrou o programa do Fome Zero, o programa do governo federal. Depois entrou aí o Bolsa Família, que é mais recente, né, para vocês terem aí uma noção de como que eu sou antiga. Eu passei por todos esses programas sociais de atenção à saúde para que a gente possa tirar essa pessoa da situação de risco, né? Então, a citologia é um ramo da ciência que tem o objetivo estudar todas as células e ele vai abranger tanto a forma dessa célula, que é a estrutura, como ela se apresenta, né? Qual é a anatomia dessa célula, como ela funciona, né? E qual é o mecanismo do seu interior celular. Então, na citologia, ela é uma ciência muito importante para buscar entender o mecanismo de diversas doenças. Porque quando eu entendo como que essa bactéria se replica, como que esse vírus se replica, como que esse fungo se replica, aonde ele vive, qual é a estrutura dele, fica muito mais fácil para eu desenvolver uma medida eficaz para o controle dele. Agora, existem várias bactérias, vários fungos e vários vírus que fazem parte da nossa mucosa, né? Que fazem parte ali da nossa proteção. Por exemplo, boca. Na boca nós temos diversas bactérias, né, que fazem ali a fagocitose do resto dos alimentos. E essas bactérias em controle homeostásico, né, no equilíbrio correto dentro do meu organismo, elas me trazem benefícios. No caso da mulher que tem bactéria na flora vaginal, são bactérias residentes, né? Vive ali. Uma bactéria que faz parte da nossa mucosa vaginal e ela ajuda no processo de proteção. Quando eu tiro essas bactérias, que são lactobacilos, quando eu retiro elas, o meu corpo entra em desequilíbrio e essa mulher desenvolve cândida. Prurido, que é coceira, né? Então, é um desequilíbrio. Quando tá tudo ok, né, ela não tem sintoma nenhum. Quando desequilibra por alguma situação, né, a gente tem um sintoma clássico de uma patologia. No caso do intestino, né, a microbiota intestinal é rica em bactérias e lactobacilos, que fazem o processo de absorção e proteção do nosso intestino. Quando entra em desequilíbrio, eu tenho uma diarreia. Né? Então, a gente tem ali, o nosso organismo ele é perfeito, estruturalmente perfeito. Então, se eu entendo como é que a célula funciona, eu entendo como funciona a organização do meu organismo e eu tenho como barrar o crescimento ou multiplicar esse crescimento. No caso da bebidazinha lá, o iogurte e o Yakult, né? A gente bebe lactobacilos vivos para repor o que a gente perdeu após ali um processo diarreico, né? Ou vacina, por exemplo. A gente pega um pedacinho do vírus atenuado e aplica no organismo da pessoa para que o corpo entre em contato com ele e desenvolva uma reação em cadeia para combater aquele vírus. Então, quando eu entro em contato com esse vírus de forma aerosol, né, através do ar, o meu corpo já tem a imunidade eficaz. Então, ali a gente aplica um pedacinho do vírus. Esse vírus pode estar morto ou pode estar atenuado, que é vírus vivo, né? E aí vai depender de cada vírus que a gente tem ali dentro daquela vacina. Então, é uma forma também da gente estar trabalhando com essa questão. Então, aqui, ó, com essa descoberta, nós temos diversos conteúdos aqui na biologia celular e eles estão intimamente relacionados com a biologia molecular e com a histologia, assim como várias outras ciências que trabalham ali com o surgimento celular. Então, o que é a célula? Ela é uma unidade fundamental da vida, né? Nós somos formados, constituídos 100% por células. A nossa formação primária foi uma célula, ovo, zigoto, que a gente chama, que foi um óvulo liberado pela nossa mãe, e uma outra célula liberada pelo nosso pai. Cada uma delas tinha 23 cromossomos. Quando os dois se ligaram, formaram ali 46 e deram início a essa formação linda e maravilhosa que é um novo ser, né? E aí, quando a gente nasceu, colocaram um nome nesse novo ser maravilhoso. Mas a gente surge através da conexão celular de uma doação do nosso pai e da nossa mãe, da célula primária, da célula tronco originária. Isso quer dizer
que, com exceção aos vírus, todos os organismos vivos são compostos por células. E é por isso que o vírus ele se replica muito mais rápido. Porém, a estrutura celular do vírus ela é muito simples, né? Qual é a medida preventiva do Covid? Lavagem das mãos com água e sabão. Na falta dele, né, a gente tem ali o álcool em gel através da fricção, então você já se livra do vírus que entrou em contato com você. Né? O vírus ele precisa de um carreador para chegar até a mucosa. Né? E esse carreador pode ser aerosol através da minha saliva ou através do meu tato. Pego nas coisas, me contamino, coço o meu olho, daí eu levei o vírus para minha mucosa, né? Ou então eu entro lá com aquele comprimento assim de soquinho. Eu coço meu olho assim, eu não sei vocês, mas eu não coço meu olho com a ponta não. Eu coço meu olho aqui, ó, exatamente onde a pessoa tocou em mim. Então, às vezes tem todo um cuidado e num deslize eu posso desenvolver essa patologia, tá? O vírus, a micela dele é super simples e geralmente é gordura. Então, o que quebra a gordura? Quando a gente quer limpar ali uma panela que tá cheia de óleo, a gente joga o que dentro dela? Se a gente jogar só água, não vai tirar. Se a gente joga sabão, né? A ação do sabão é enzimática, quebra essa micela. Quando quebra a micela, estoura a proteção e aquela gordura vai embora. Então, a camada, a estrutura viral, ela é composta de gordura. Se a gente joga sabão, ele quebra. Então, somente água e sabão ali dá uma controlada e mantém a gente protegido. Então, vamos lá. Nesse sentido, a gente pode classificar os seres vivos, né? Pela sua constituição celular e pela complexidade da estrutura celular. Então, a gente tem ali os seres unicelulares, que são compostos por uma única célula, e os seres pluricelulares, que são, por exemplo, os seres humanos, né? Então, a gente tem seres unicelulares e os seres pluricelulares. O organismo unicelular vai ser tudo aquilo composto por uma única célula. Já os pluricelulares, formado por mais de uma ou diversas estruturas. Então, nós temos aqui, né, uma relação que mensura o seu tamanho e existindo para a gente, trazendo para a gente a descoberta de células que são microscópicas, ou seja, eu preciso de uma lente de aumento para que eu possa vê-la. E eu tenho também células gigantes que eu consigo vê-las a olho nu. Por exemplo, a gente tem ali a gema do ovo. É uma célula que eu consigo ver a olho nu. Uma alga marinha, eu consigo observar. Ela é uma célula, né? Uma célula grande. Eu não preciso de microscópio para vê-la. Eu consigo observá-la a olho nu. Então, aqui, ó, deixei para vocês algumas imagens, né? Nós temos aqui organismos unicelulares. Eu posso trazer para vocês, ó, bactéria, alga, né? Leveduras, protozoários, são seres unicelulares. Seres pluricelulares. Eita, que essa palavra enrola minha língua, ó. Seres pluricelulares, né? São, né, árvores, cogumelos, seres humanos, animais, principalmente os mamíferos, são mais considerados seres pluricelulares, né, ou multicelulares. Então, a gente tem aqui, ó, estrutura celular que eu consigo observar a olho nu, células macroscópicas, os gominhos da laranja e da tangerina, cada gominho daquele é uma célula que eu consigo observar a olho nu. Aqui, ó, a gema do ovo, células macroscópicas. Células microscópicas, eu preciso do auxílio do microscópio, que é uma lente de aumento, aumentando em 100, 200, 300 vezes para que eu consiga observar essa estrutura celular. Então, vamos lá, né? Com relação às células, elas vão se apresentar de diversas fórmulas para a gente. Eu tenho células retangulares, esféricas, estreladas, redondas, achatadas, cilíndricas, inúmeras formas. E isso vai alterar a formação celular de acordo com a função que essa célula exerce dentro do meu corpo. Por exemplo, a célula do músculo
né, do meu músculo, ela é diferente, ela é filetada para formar ali as fibras musculares. Daí deixei exemplo aqui para vocês, né, de estrutura celular. Então eu tenho células aqui, ó, mais cúbicas e cilíndricas, né, que são as células aqui, ó, mais achatadinhas. Geralmente essas células são células do tecido epitelial da minha pele. Eu tenho uma célula, né, que tem ali, ela é mais esferada, né? Então ela é célula de defesa do meu organismo. Células ali da minha série branca do sangue, estafilococos, estreptococos. Eu tenho as células como por exemplo leucócito, linfócito, né? A parte branca do meu sangue. Tenho, né, uma mais aqui, ó, uma mais estrelada, que é uma célula neuronal. Então eu preciso aqui de uma cauda, né, do núcleo celular e das raízes. Como exemplo, eu tenho célula neuronal. Tem uma célula, né, que é a reprodutora, que ela é diferente. Então ela tem uma estrutura aqui, ó, escafoide na cabeça, e ela tem ali, ó, um fileto, né? E esse fileto, essa cauda, faz com que essa célula consiga se movimentar em meio líquido, tá? Eu tenho células aqui arredondadas, como exemplo, eu tenho a célula, né, a hemácia, que é uma célula do sangue, ela é mais redondinha. Daí, quando por alguma disfunção do organismo, essa célula, ela fica ali no formato de foice, né, ou no formato de lua minguante, eu digo que essa pessoa, ela tem anemia falciforme, né? Porque ela tem uma forma falsa de hemácia. A hemácia é para ser assim, ó, arredondadinha, achatadinha. E aí, quando ela toma essa forma, né, de lua minguante, fica só aquele filetinho, eu digo que essa pessoa tem anemia falciforme, porque é uma falsa forma dessa célula. E aí essa pessoa tem N complicações. Aqui, ó, célula dos músculos. Eu sei que aí tá aparecendo pequenininho para vocês, mas depois vocês vão ter acesso ao material e essas imagens também estão na apostila, tá? Então vamos lá. Entre os diversos tamanhos e das formas da célula, basicamente existe apenas duas classes celulares que a gente tem que tomar conta, né? São as células procariontes, que é aquela que tem um material genético que não é separado do seu citoplasma. E as células eucariontes, que têm um núcleo bem delimitadinho. Por exemplo, o ovo, né? O núcleo do ovo é a gema. E a gente consegue observar, a menos que a gente fure a gema, né? Daí ela se movimenta ali. Então, no caso, a célula, o ovo é uma célula eucarionte, porque o núcleo é bem delimitado. Se a gente pegar essa gema, né, e estourar ela, e ela se uniformizar com o seu citoplasma, tu quer que eu desligue a câmera, é isso? Eu não entendi. Ah, tá. Então, vamos lá. Aí eu tenho aqui, ó, uma célula eucarionte, dei o exemplo para vocês do ovo, né? Que a gente consegue observar o núcleo bem delimitado. E se eu estourar, é como se essa célula virasse uma célula procarionte, porque o núcleo dela não é delimitado. Então, essas são as classes celulares, né? Que nós temos que tomar cuidado. E a partir de agora, a gente tem que ter uma certa intimidade com ela. Então, a diferença nessas duas classes, né, é de acordo com a complexidade, né, até onde ela vai e o que ela faz no organismo. Então, vamos lá. Com relação à estrutura celular, né, a gente dividiu aqui, ó, em 3, para ficar mais fácil, né, a modo didático. Então, a gente dividiu ela em 3 partes. Eu tenho a membrana plasmática, eu tenho estruturas que estão na parte exterior da membrana e eu tenho a estrutura que está dentro da membrana, né? Daqui eu tenho, o que é a membrana? A parte membranosa da célula. Membrana plasmática ou membrana celular é o que envolve o meio interno do meio externo das células. E ela tem, né, uma função muito importante. Ela, por ser rica em fosfolipídio e ser rica em proteína, ela dificulta a passagem. Então, ela tem aqui uma passagem seletiva para o interior da célula. Então, para essa célula se nutrir, né,
tem ali uma membrana que protege a entrada de substâncias que não vão fazer parte. Gente, desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens. Eu sei que está acontecendo alguma coisa, mas eu não estou conseguindo acompanhar. Só se eu parar a aula para ler. Qualquer coisa aí, liga o microfone. Daí fica mais fácil para eu acompanhar. Então, vamos lá. A membrana, ela faz uma seleção para permeabilidade. Então, ela só deixa entrar na célula o que é interessante para aquela célula, o que vai nutrir, né? O que vai manter essa célula viva. Então, a membrana, ela tem essa função da permeabilidade seletiva. Deixei lá na apostila também grifado para você, tá? Então, isso quer dizer que tudo que entra ou sai da célula vai depender diretamente da membrana celular. A cápsula, né? Todo mundo lá no ensino médio conheceu isso aqui. Oi. Sumiu o slide. Sumiu? Aguenta aí que eu vou resolver. Eu me empolgo aqui, não fico vendo nada. Aguenta aí que deu tilt. Acho que agora vai. Apareceu? Pronto. Se acontecer algum problema, me avisa aí de novo. Às vezes eu me empolgo e aí eu não vejo não, tá? Deixa eu ver aqui onde foi que a gente estava. Acho que eu estava na cápsula, né? Então vamos lá. A cápsula aí a gente ouvia muito falar lá no ensino médio, a cápsula de Bowman, né? Ou de Bowman. Tá. Pronto. A cápsula de Bowman. Então ela é um envoltório celular. E algumas bactérias vão ter ela. Geralmente as bactérias que causam patogenicidade para o nosso organismo, né? Ou bactérias que trazem algum agente causador de patologia para a parede celular que estava saudável. Porque dentro do nosso corpo tem várias, né, bactérias que fazem parte ali da nossa convivência. Falei para vocês que são as bactérias da nossa flora residente. Boca, vagina, ânus, pênis, ouvido, garganta, né? Então já são bactérias que vivem ali com a gente, faz parte da nossa flora transitória. Então ela tem uma função de defesa, né? A cápsula tem uma função de defesa dentro da célula, tá? E diferentemente da parede celular, ela confere proteção contra a desidratação e também se trata de uma estrutura analógica de um sistema completamente imune. Então, a cápsula ela faz parte do nosso sistema de defesa. Ela protege o interior celular, ela protege o DNA e o RNA daquela célula, para que ela não seja infectada por algum agente patológico. Então, ela mantém a célula nutrida e a célula não perde água, não perde material genético e nem se replica, não tem ali o seu material genético contaminado e não se replica de forma desordenada. Vamos lá, as células da nossa epiderme, né? Elas sofrem ali a ação da melanina. Então, o interior celular dela, né, já tem ali uma estrutura. Digamos eu tenho pele considerada pele negra, né?
E aí, se eu me exponho demais ao sol e eu tenho uma agressão qualquer à minha pele, por exemplo, mexi numa espinha, né? O sol, né, os raios ultravioletas vão entrar em contato com a minha pele e vão alterar o DNA da minha célula. O meu corpo vai entender que é uma agressão e vai produzir mais melanina. Então, naquele local que eu mexi, por eu ser morena, vai ficar mais escuro, né? Vai escurecer um pouco o tom da minha pele naquela área, tá? Então, isso foi um ataque que a minha célula recebeu, porque eu não me cuidei. Não fiz o quê? Não usei o protetor solar, agredi minha pele, abri, né, um folículo ali piloso, e eu acabei deixando um agente causador de patologia adentrar o meu corpo. Mesma coisa, a gente está lá lavando uma louça e cortou o dedo. Então, a gente abriu ali uma porta de entrada no nosso corpo. Uma bactéria veio, se instalou e fez a festa. Então, no outro dia, a gente tem ali um sinal flogístico, dor, rubor e calor, né? Uma formação de infecção no local que sofreu uma agressão. Quando a cápsula, né, dentro da estrutura celular, está atuando de maneira coerente, essa infecção ela fica controlada ou não existe, tá? O nosso organismo não desenvolve nenhuma reação. Por exemplo, estava limpando aqui o meu quintal e furei o meu pé num prego. Não tive nenhuma infecção, porque a minha estrutura celular está tudo certo. Já o meu colega arranhou o pé, nem chegou a furar, ele só arranhou o pé, mas a estrutura celular dele não está adequada e ele desenvolveu ali uma infecção ou teve o tétano propriamente dito, né? Porque vai depender de como é que está a minha reação celular, de como é que está a nutrição no meu organismo, de como é que estão as minhas vitaminas, né? De como está a minha saúde como um todo. A membrana celular, né? Ela existe, né, em toda célula e ela tem uma diversidade estrutural. De acordo com a estrutura da célula, a membrana celular ela toma um formato. A célula é cilíndrica, a membrana vai ser cilíndrica. A célula é cúbica, a membrana vai ser cúbica. Então, o que vai determinar a forma da membrana é a própria estrutura celular. Então, a membrana ela vai ter diferentes funções, né? Aqui, para facilitar a nossa compreensão, eu dividi ela em citoplasma, que traz aqui o material genético, né? Esse que é nós procariontes, né? Nós que somos multicelulares, ou nós que temos um DNA celular, uma estrutura celular, um código genético, um núcleo celular delimitado, célula procarionte é isso, né? A gente tem ali o nosso material genético solto no citoplasma, tá? Então, esse material genético vai ser composto por ácido nucleico. Os ácidos nucleicos são os nossos DNA e o nosso RNA. E ele tem a função de manter a célula viva. Então, vamos lá. Eu me cortei e houve ali um processo de regeneração celular. O meu corpo produziu mais células, né? Com o DNA e o RNA das células da minha epiderme, do meu tecido celular, né, para minha epiderme, para que aquilo fosse fechado o mais rápido possível e eu mantesse minha saúde estabilizada. Porque aquilo ali geraria no meu organismo uma porta de entrada para micro-organismos, né, se proliferarem na minha corrente sanguínea e eu desenvolver alguma infecção por um agente causador externo. Tá? Então, o nosso organismo ele é fechado exatamente para isso, para não permitir que a nossa estrutura celular, o DNA das nossas células, sejam acometidos por alguma patologia. E o que é o câncer? O câncer é uma célula que, ao se replicar, a célula-mãe, a dar origem ao processo de mitose, né, se dividir para formar uma célula-filha com o mesmo material genético, por uma ação externa, que pode estar ligado a medicamento, pode estar ligado a fatores genéticos, pode estar ligado a estilo de vida, ela teve o seu DNA comprometido. E esse DNA vai se replicar em outras células. Então, esse crescimento exacerbado de neoplasia, ou seja, de uma célula nova que o meu corpo não reconhece, acabou de nascer aqui dentro, eu chamo de câncer. Tá? Isso que é o câncer, quando o material genético da minha célula se replicou de uma maneira desordenada, diferente do que geralmente ele era.
Então, ele pode ser transmitido da célula progenitora, da célula mãe, para a célula que foi gerada, ou seja, da progenitora para a progenie, da célula mãe para a célula filha. Daí a gente conhece isso como um processo de mitose ou um processo de matriz citoplasmática ou o citosol, né, que é onde está depositado todo o citoplasma das nossas organelas, que é uma estrutura intracelular. Então, quem é o citosol? O citosol vai ser composto de água, de íons, a gente lembra lá da tabela periódica, íons são proteínas positivas, né? A tabela periódica é a parte positiva, proteínas e diversas outras moléculas que vão ter uma importante função dentro daquela célula, mantendo ela nutrida para que ela possa se replicar e manter o nosso corpo estabilizado, ou como acho que foi o Tiago que colocou, com o processo aí da homeostasia. Homeostasia é equilíbrio celular no organismo vivo. Então, por ele ser aquoso, o citosol, ele vai ser responsável pelo meio em que ocorrem algumas reações, como, por exemplo, a locomoção dentro da célula. Vamos pensar no espermatozoide? Para ele se locomover, ele precisa retirar energia, né? E essa energia está ligada ao citosol, né, de onde ele vai retirar os nutrientes necessários para que ele possa se locomover e fazer ali uma grande viagem, né? Lá do saco escrotal, passando por todo o caminho uretral, passa pela vagina, sobe o útero acima e chega lá na trompa de Falópio, onde ocorrerá a fecundação. Tá? Então, o citosol ele tem essa função de nutrir a célula para que ela possa atingir a sua necessidade ou se projetar para o que ela foi pensada para fazer, né? Porque ela nasceu para fazer. A importância dessa estrutura tem uma relação com a reserva de nutrientes e principalmente de pigmentos, né? Então, assim, ela dá a cor, né, ao que ela precisa trabalhar. Por exemplo, o fígado, né? As células hepáticas, elas trazem ali uma coloração de um vermelho mais fechado, um vermelho mais denso, já puxado para o marrom, né? A célula epitelial de uma pessoa negra, ela é mais puxada para a melanina, mais puxada para o marrom. As células do pulmão são células mais acinzentadas. Todo mundo acha que o pulmão é marrom, mas ele é cinza, tá? Ele é mais puxado para o cinza, né? As células da série branca do nosso sangue. Às vezes a gente corta e não sai a parte vermelha do sangue, sai só aquela aguinha, né? É o líquor, a parte ali do plasma do nosso sangue. Daí, por fim, eu tenho aqui ó, as organelas que não produzem conceituação definida dentro do meu organismo, tá? Então, a gente traz aqui ela de grosso modo, dizendo que ela é uma estrutura interna que tem função definida, como, por exemplo, ribossomos, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, entre outras funções, né, que vão variar desde ali da síntese de proteínas para essa célula até o processo de respiração celular. Então, a célula é uma unidade viva e complexa e cada estrutura desempenha uma função para manter esse organismo vivo, né? Digamos que o meu fígado, ele é um aglomerado de células e eu chamo essas células de células hepáticas. Para elas manterem o meu fígado funcionando, o interior dessas células tem que também estar funcionando. Então, no interior de uma célula, eu tenho aqui ó, o retículo endoplasmático rugoso, que ele faz todo o processo de absorção para síntese proteica. Então, ele retira todos os nutrientes do nosso corpo e nutre o interior dessa célula, como, por exemplo, o ferro, cálcio, magnésio, fosfato, cloreto, deixa eu ver, potássio, sódio, outro íon, vitamina A, né? Quem fez ali a disciplina anterior comigo, a gente falou um pouquinho sobre as vitaminas, né? Então, as vitaminas, elas carregam oxigênio para dentro do interior celular, para que todo o núcleo celular possa se manter nutrido e possa gerir uma nova célula. Daí a gente dá, né,
ali o organismo o processo de renovação celular. Então, eu tenho uma célula dentro do meu organismo que ela se replica de uma maneira mais lenta, tá? Ela produz dentro do meu organismo de uma maneira mais lenta, que é a hemácia. Ela demora ali aproximadamente 120 dias para fazer ali uma renovação celular. E é por isso que uma pessoa que recebe sangue, né, demora ali um pouquinho para estabilizar, porque o corpo tem que entender que chegou sangue mais rápido do que o que ele está acostumado a repor. Então, quando a pessoa vai passar ali por um procedimento cirúrgico, eletivo, que foi marcado, né, uma cirurgia que foi marcada, agendada, já é solicitado bolsas de sangue, porque se ela perde muito sangue, aquele indivíduo perde muito sangue, o corpo demora aproximadamente 120 dias para produzir mais células sanguíneas. Como a gente conhece, né, essa estrutura celular da hemácia e sabe que o processo de replicação dela é lento, a gente já introduz na corrente sanguínea para que esse organismo consiga se reestabelecer o mais rápido possível. Porque uma pessoa sem células sanguíneas dentro do organismo, com a hemácia diminuída, com a plaqueta diminuída, ela está propensa a outras patologias. Porque quem faz a defesa do nosso organismo, né, são as células brancas do sangue. Para essa célula branca do sangue ser liberada na corrente sanguínea, a gente precisa também da série vermelha, que são as hemácias. E a hemácia, ela só consegue se movimentar dentro do nosso organismo se ela tiver 4 moléculas de ferro. Então, para cada célula hemoglobina, eu preciso de 4 moléculas de ferro. É como se fossem as rodas do meu carro. Para o meu carro se movimentar, com 3 rodas ele até anda, mas ele tem mais dificuldade. Com 2 rodas ele não vai sair do canto. Se eu não tenho ferro dentro do meu organismo e eu tenho uma produção celular de hemácia estabilizada, o meu corpo desenvolve um processo de anemia, porque eu estou produzindo, a minha medula está produzindo hemácia, mas ela não tem como chegar no interior das células, ela não tem como nutrir o meu organismo, o meu epitélio, porque ela não tem como se movimentar. Daí a gente chama isso de anemia ferropriva, né? De acordo com a patologia, com o funcionamento, a gente tem como intervir e restabelecer mais rápido, né, o processo de saúde dessa pessoa que nesse momento está doente. Então a gente tem aí essa intervenção através do estudo celular. Isso é citologia, a gente entender como é que a célula se replica, o que tem no interior dela, do que ela se alimenta e do que ela precisa para reestabelecer as suas funções. Então, toda célula tem um núcleo celular, toda célula tem um citoplasma, que é onde vai ficar, né, ali armazenado todo o material genético dessa célula. Toda célula tem uma mitocôndria que faz a respiração celular e toda célula ali tem um complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi vai fazer ali a parte de nutrição dessa célula. Ele vai captar os nutrientes, vai colocar no interior dessa célula para que ela consiga dar origem a uma nova célula. E a gente chama isso de processo de replicação celular, né? O processo de mitose ou o processo de meiose que a gente aprendeu lá no ensino médio. Então, para a aula de hoje, o que eu tinha para vocês eram essas informações, né? A gente entendeu um pouquinho sobre citologia, estudo da organização celular, né? As estruturas das células e os tipos de células que a gente tem no organismo. Tudo isso foi retirado da apostila de vocês que já foi disponibilizado. Agora eu vou converter o slide e eu vou mandar aí para vocês no grupo hoje ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, tá na hora de colocar. Professora, explica sobre o conceito da citologia de novo. Tá. Citologia, Cris, é o estudo da célula, tá? A gente tem que entender como é que essa célula funciona, como ela se replica, qual é o tempo de vida que ela tem, qual é o tipo de núcleo que ela tem. Então, a citologia é um ramo da medicina que estuda a estrutura celular e o desenvolvimento das células. Então, quando a gente estuda, né,
essa parte de estrutura celular, a gente tem como entender, né, esse processo de maturação e de envelhecimento celular e como o corpo faz para se restabelecer. Porque toda célula que nasce no processo lá de mitose, de meiose, uma célula que foi originada de uma célula-mãe, ela vai morrer. Vai chegar um momento que ela vai passar pela apoptose. A apoptose é a morte da célula. Quando essa célula morre, ela tem que ser jogada em algum lugar do meu organismo. Daí lembra, Cris, que eu falei para você lá no laboratório que o cemitério celular, né, onde vai ficar essas células que morreram na minha corrente sanguínea, lá dentro do meu corpo, para onde é que elas vão, né? Ou elas são expelidas pela minha pele, através do processo de esfoliação, de renovação celular, né? E a gente chama isso de remoção de células mortas. Ou, se for uma célula mais endógena, mais interna, nós armazenamos ela no nosso baço, tá? Então, o baço é considerado um cemitério celular. Depois, o baço, através do pâncreas, vai fazendo ali a metabolização dessas excretas e vai jogar para ser expelido através da urina, das fezes, do suor. Então, a gente primeiro armazena tudo que foi morto dentro do baço. Depois a gente vai eliminar no nosso organismo em pequenas doses, tá? Então, todo dia tem célula morrendo e tem célula nascendo dentro do nosso corpo. Se as células só morrerem, o indivíduo vai entrar ali num processo de falecimento, né? Ele evolui para óbito. Então, o nosso corpo, a replicação celular acontece várias vezes. Professora, então, se a minha célula se renova, por que eu envelheço? Vamos pegar uma máquina de Xerox e vamos tirar uma Xerox qualquer. Daí, a primeira cópia vai sair perfeita. A segunda cópia, mais ou menos. Da terceira para frente, a gente já vai perceber algumas falhas. E quanto mais cópias a gente tira, né, mais danificado vai sair essa Xerox que a gente está fazendo. Então, é por isso que a gente acaba envelhecendo. Porque a célula-mãe foi dando origem, né, a uma nova célula. E essa célula dando origem a outra célula e por aí vai. É como se a gente estivesse ali xerocando a nossa célula matriz. Por isso a gente acaba envelhecendo e, consequentemente, morrendo. Mais alguém? Muito interessante. Descobri hoje sobre o baço. Qual é a finalidade do baço? Geralmente a gente aprende em anatomia, mas eu sempre gosto de colocar o carro na frente do boi. Pois é, professora, mas eu estudei anatomia e eu nunca vi isso, não. Ai, Jesus. Mas com esse monte de coisa no baço, ele não vai dar problema, não? A gente tem problema se ele não tiver. Quando a gente não tem o baço, a gente tem problema. Porque o baço ele foi produzido para isso. Então, ele consegue armazenar e, de acordo com o que ele vai armazenando, ele vai excretando no organismo. Aí, as vias de excreção é suor, fezes e urina, né? Que faz parte lá do nosso sistema excretor. Então, à medida que vai chegando mais material, o baço ele vai liberando. Aí, vamos lá. Uma pessoa que não tem baço, tem uma vida normal? Se a gente já sabe qual é a função do baço. Não tem como, gente. Aí eu vejo a pessoa, não, tira o baço. Fulano tirou o baço e tem uma vida normal. Mentira que o fulano não pode ter febre. Se o fulano tiver uma febre, né, ou uma reação exacerbada a alguma patologia, uma resposta imunológica a alguma patologia, ele vai evoluir para óbito, porque ele não tem onde armazenar um monte de detrito morto dentro do organismo. Né? Então, ele vai acabar gerando toxina. E essa toxicidade vai matando os outros órgãos, como, por exemplo, o pâncreas, o fígado, pulmão, coração, rim. Todos os nossos órgãos vitais. E, professora, as pessoas falam como se o baço não tivesse muita importância. Mas exatamente. Ai, que legal que você falou. A medicina convencional, ela não dá importância para o baço e nem para o apêndice. Não dá importância. Daí eu achei respostas na medicina tradicional, que é a medicina chinesa, que ela associa, né, traz ali uma função clara de todos os órgãos. Então a gente trouxe ali para a nossa medicina agora convencional, né, essa funcionalidade do baço. Agora o nosso corpo, ele é perfeito, então ele faz a supercompensação. Por exemplo, você observa um cego, né, ele tem a supercompensação do tato e da audição. Quando o meu corpo perde o baço,
ele vai supercompensar a função do baço com o meu pâncreas. Agora, eu não posso dizer que esse indivíduo vai viver normal. Eu tenho como dizer que sem o baço ele consegue viver. Agora, vida normal ele não vai ter. A mesma coisa o apêndice. Essa pessoa vai viver sem um apêndice. Mas lá na frente ela vai desenvolver um pólipo no intestino. Porque o apêndice tem a função de separar tudo que o meu intestino não conseguiu absorver e nem conseguiu excretar. Aí o intestino faz o quê? Deixa isso aqui no apêndice que eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda. Eu vou pensar o que eu vou fazer com isso. Então, ele armazena o que o intestino não conseguiu absorver e nem conseguiu excretar. Se eu não tenho, né, esse suporte dentro do meu organismo, ele vai acabar deixando ali na parede mesmo do intestino. Daí é quando a gente desenvolve um câncer, é quando a gente desenvolve um pólipo, é quando a gente tem ali a lise celular, né, que é a quebra das células, aí a pessoa fica vez ou outra evacuando sangue e por aí vai. Então, sempre o meu corpo ele procura compensar a ausência, tá? Mas essa compensação na ausência vai sobrecarregar outro órgão. Então, lá na frente, eu vou desenvolver uma patologia. Muito bom. Gente, tudo que tá dentro do nosso corpo é perfeito. Eu fico nervosa quando eu vejo, assim, a forma como a medicina tradicional, ela exclui algumas coisas, né? Eu tava conversando com os meninos da outra matéria, falando exatamente sobre isso, né? Que a medicina tradicional, ela é uma medicina que descarta. Por exemplo, eu tô com uma infecção na garganta, lá arranca e joga fora. Lá na amígdala, desculpa, arranca e joga fora. Tô com uma infecção no útero, arranca o útero e joga fora. Professor, isso que eu ia perguntar nesse exato momento, sobre as amígdalas. Que tem muita gente que tira, uma vez até indicaram para tirar, só que eu ainda sou muito nova. Eu quero saber o que tira e fala que não tem problema nenhum tirar. Tá, vamos lá. O que a amígdala faz? A amígdala faz parte do meu sistema de defesa. Então, a amígdala é uma glândula. Essa glândula faz a filtragem. Também não, Tiago. Sem vesícula não tem vida normal, não. Porque vive tem diarreia. Uma pessoa sem vesícula tem diarreia toda hora. Tá? Qualquer coisa que ela come, ela faz diarreia. Então, vamos lá. Aqui, né, nos meus linfonodos, o que eu tenho mais próximo aqui é o da minha garganta, né? Na região superior. Eu tenho um linfonodo na garganta, eu tenho um linfonodo em cima da minha clavícula, na minha axila, nos seios, no caso do homem, na glândula mamária, tenho no meu abdômen, tenho na região inguinal. Então, todo o meu corpo ali tem rede linfática. E o linfonodo é a parte que armazena o que o meu corpo ainda não está conseguindo digerir para levar para o baço, que é o cemitério celular. Enquanto isso, eu vou levando para os necrotérios da vida, né? Que são ali os meus linfonodos, falando a grosso modo. Então, o meu linfonodo armazena. Se eu não tenho a amígdala, que faz parte dessa cadeia linfática do linfonodo, o que vai acontecer? A bactéria que entrou no meu corpo, o vírus ou o fungo que entrou no meu corpo pelo meu nariz e pela minha boca, vai descer mais rápido para a corrente sanguínea, porque a primeira defesa que eu tinha, que era aqui as minhas amígdalas, eu perdi numa cirurgia. Porque a criatura não quer tratar a causa, ela quer tratar o sintoma. Vamos lá, eu tô com a minha amígdala inflamada. Arranca a amígdala, não vai inflamar mais a amígdala. Claro, ela foi jogada no lixo, mas outra glândula no teu corpo vai inflamar. Porque a doença vai continuar migrando e o teu organismo, que tem um sistema de defesa maravilhoso, vai supercompensar essa necessidade. Professora, a gente tem aula, vai ter alguma aula, alguma matéria que vai explicar as funções de todos os órgãos? Assim, Geralmente é anatomia e fisiologia. Aí, quando a gente perde alguma coisa em anatomia e fisiologia, tem de novo clínica médica, que aí traz uma abordagem, ela fala sobre a fisiologia, como é que a doença se instala naquele órgão. Legal, interessante. Eu gosto da turma 46, eu não tinha dado na 47 ainda, então se tem alguém aqui da 47, depois é que eu vou identificar quem é de qual turma. Mas a última matéria que eu dei na 46, o pessoal é muito participativo, aí eu não fico me sentindo uma louca falando sozinha. Aí, Ítalo, prazer. Aí alguém perguntou aí da vesícula, né? Se tem uma vida normal com vesícula. O que a vesícula faz? A vesícula,
ela dá um banho no bolo alimentar que veio lá do estômago. Quando ele está lá no estômago, ele é ácido. Quando ele vai descer para o intestino, ele tem que ficar base. Quem é que transforma o ácido em básico dentro do nosso organismo? A bile. A bile é ejetada pela minha vesícula biliar. Então, ela dá um banho, transforma o que era ácido em base. Aí, o bolo que era alimentar no estômago virou fecal porque chegou no intestino. Aí, o intestino vai conseguir ali absorver. Quando eu não tenho, né, a vesícula biliar, quando sai do meu estômago, que vai direto para o meu intestino, ele ainda vai ácido. Aí, o meu intestino, para se defender, ele abre, ele libera. Porque ele é todo ciliado, fechadinho, né? Ele vai abrir porque ele quer se liberar daquela acidez o mais rápido possível. Então, a pessoa vai correr para o banheiro rapidinho. Pessoas que não têm vesícula, come uma comida aqui e já corre para o banheiro. É muito rápido, porque tudo que entra que vai causar agressão para o meu organismo, ele quer eliminar o mais rápido possível. Ah, professora, por isso que eu só vivo sentindo dor de barriga, vou no banheiro quase direto. Exatamente. Aí, para a medicina convencional, a vesícula não serve para nada. É porque eu tirei a vesícula, né? Quando eu fiz a bariátrica, aí eu não sabia que Se a gente for na medicina convencional, mulher vai perder vesícula, amígdala, útero e ovário de cara. Qualquer médico da medicina convencional vai tirar tudo. Eu não gosto da medicina interventiva, eu gosto da medicina investigativa, que é aquela que investiga a causa e trata a causa e não o sintoma. Acabei de começar a gostar também. Eu gosto mais da outra medicina. Professora, quem tem assim, muita dor de cabeça corre o risco de ter AVC? Não necessariamente, Cris, porque essa dor de cabeça a gente tem que procurar a causa dela, tá? Pode ser medicamentosa, pode ser hormonal, pode ser carência de nutrientes, pode ser um problema na visão, pode ser um monte de coisa. Daí tem que investigar. Eu sinto dor de cabeça frequente, mais. É, tem que investigar. Geralmente, mulher que toma anticoncepcional com progesterona, né, vai desenvolver mais dor de cabeça, mais cefaleia. Eu não tomava, nunca tomei anticoncepcional. Chegou que criou vários nódulos na minha nuca, no meu pescoço, criou muito nódulo. Toda vez que eu ia no médico, né, que agora eu desisti de ir no médico, as pessoas falavam que era normal e passava de pirona. Não, tem que investigar. A gente tem que procurar um médico que gosta de investigar a causa, e tem um monte. Tem médico que gosta de investigar a causa. Oi? E quem já tomou, ainda pode sentir muito dor de cabeça? Tem que investigar. Eu tinha que ver ali a contagem hormonal, como é que tá a progesterona no teu corpo, entendeu? Primeiro, na mulher, a gente investiga logo o hormônio progesterona. Depois que a gente descarta a função hormonal, olhei o hormônio, tá tudo ok, aí eu vou procurar outra causa. Raíssa, geralmente os médicos usam o anticoncepcional para tratar os sintomas da SOP. Ele não trata, né, a causa da SOP. O que faz o tratamento da causa da SOP é a resistência à insulina. Então a gente toma um remédio que o diabético também toma, metformina e tudo mais. E aí quem trata o ovário policístico, a SOP, né, é o médico endocrinologista, não é o gineco. Tá? Porque o gineco ele só vai tratar o sintoma e ele trata com o anticoncepcional. E sim, alguns anticoncepcionais podem causar um desequilíbrio hormonal no corpo e a mulher desenvolver a síndrome do ovário policístico. Só que ali ela já tinha no organismo dela alguma predisposição, o anticoncepcional só ajudou. É por isso que o melhor método contraceptivo é o preservativo, porque ele não altera em nada o organismo. E ainda protege contra a doença, ele é maravilhoso. Mas contra a gravidez ele não é muito seguro, não. O anticoncepcional dá certo? Não. Só que alguns anticoncepcionais, eles tiram ali a resistência bacteriana da vagina. Entendeu? Deixando a vagina mais propensa à infecção. Ele desequilibra a flora transitória, flora residente da vagina. Aí vamos lá. Qual anticoncepcional faz isso? Qualquer um pode fazer isso com o teu organismo. Né? O que é o ideal no anticoncepcional?
você tem que utilizar um anticoncepcional que não altera nada no teu corpo. Esse é bom para você. Se você toma um anticoncepcional e sente qualquer coisa, ele tem que ser trocado. Aí vamos lá, eu tô tomando anticoncepcional há 10 anos, tá na hora de trocar. Meu amor, tá dando certo ele? Não tá trazendo nenhum malefício ao seu organismo? Então continua com ele. Para com essa zia de querer trocar por conta de tempo, que isso não existe não. Ah, sim, professora, eu tomo há 18 anos. Não tem nada a ver. Né? Nada, se você tá ótima, não tá sentindo nada, ele é o certo pra você. Que ótimo saber disso. Mais alguém? Tá bom, professora. Boa noite. Viu? Bora curtir uma sexta-noite Boa noite, bom final de semana pra todos. pra nós. O que significa? Tá, vamos lá. Quando a gente está investigando hepatite B, o médico pede 2 exames. O HBsAg, para saber se você tem o vírus no seu corpo. E o anti-HBs é para saber se você tem imunidade ao vírus. Então, o anti-HBs positivo significa que você tomou a vacina e você tem imunidade ao vírus. E o HBsAg significa que você tem o vírus da hepatite no seu organismo e que você pode desenvolver a doença ou infectar alguém. Daí você vai precisar de um acompanhamento médico. Então, ter um negativo e um positivo é bom. Quando você tem os 2 negativos, tem que repetir o esquema da vacina, tá? Então, HBsAg é doença no teu corpo, tu tem o vírus. E anti-HBs significa que você tem o anticorpo que vai matar o vírus do hepatite caso ele entre no teu organismo. Ah, tá. Então significa que ela tem um anticorpos. Que ela tem um anticorpo pro vírus. E ela não desenvolveu a doença? Não vai desenvolver a doença. Não vai desenvolver. Se for o HBs, o anti-HBs, se for o HBsAg, ela tem o vírus no organismo dela. E isso significa que ela pode contaminar outras pessoas e desenvolver a doença. Aí ela precisaria de um acompanhamento médico, que é feito pelo infectologista lá no SAI.